7. Bom dia, YouTube! Bom dia, mulher de Deus! Que Deus abençoe sua vida nesse domingo, sua casa, sua família, que você seja alcançada por esse devocional de hoje, que Deus possa falar poderosamente na sua vida. Hoje, 20 de julho, estamos na devocional 201/365. Olha, falta pouco, né? Caminhamos mais da metade do ano. O tema é segredos para ter uma vida de sucesso. Segredos para ter, aliás, sucesso na vida. E o texto, nós iremos ler Jeremias 17. E a bispa disse, também deixou aqui como sugestão, Salmos 1, tá? Salmos 1, e esse Salmos 1 eu vou deixar para a pastora Leia ler, quando ela estiver ministrando. E eu quero ler com você aqui Jeremias 17. Abre aí a sua Bíblia. Nós não iremos ler ele todo, ele vai até o versículo 27. Nós iremos ler até o 18, tá? Então, Jeremias 17. Diz assim: o coração humano, incorrigivelmente sombrio e enganoso. O pecado de Judá ficou talhado com cinzel de ferro, um cinzel com ponto de diamante. Está gravado no coração de granito deles, nas pontas de pedras de seus altares. A evidência contra eles é visível e notória. Altares de sexo e religião, e santuários sagrados do sexo, em qualquer lugar em que haja um bosque, em qualquer lugar em que se veja uma colina. Vou usar as montanhas como barracas de beira de estrada para distribuir tudo o que vocês possuem. Todas as suas coisas vão servir de reparação pelos seus pecados em todo o país. Vocês vão perder o presente da terra, a herança que dei a vocês. Vou entregá-los como escravos aos seus inimigos, de uma terra estranha e distante. Minha ira é ardente, cheia de fogo e violenta, e ninguém conseguirá apagá-la. Mensagem do Eterno. E aí você pode marcar esse versículo agora. Maldito é o homem forte, que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço e põe o Eterno de lado com desprezo. Ele é como o arbusto do deserto, longe do solo bom. Ele vive sem raiz e sem propósito, numa terra em que nada cresce. E aí você pode marcar esse também. Mais feliz é o homem que confia em mim, o Eterno, e a mulher que se apega ao Eterno. Eles são como árvores plantadas no Éden, com as raízes perto do rio. Não se preocupam com o verão mais quente, e suas folhas não perdem o verde. Passam pela seca com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. O coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração humano, vou à raiz de tudo. Eu trato o homem como ele é na realidade, não pela aparência. Como o cupim que bota ovos no ninho do pardal, é aquele que enriquece por meio do engano. Quando os ovos são chocados, aparece o engano. Ele então se revelará um tolo. Desde o início, teu santuário foi estabelecido num lugar alto, um trono de glória, ele é exaltado. Ó Eterno, tu és a esperança de Israel. Todos os que te abandonam são insensatos, desertores que não têm o que apresentar na vida, que dão as costas para o Eterno, a fonte da água da vida, e acabam mortos. Ó Eterno, por favor, junta os pedaços e me restaura. Só tu mereces o louvor. Ouve como falam de mim. Então
Então, onde está essa palavra de Deus? Gostaríamos de ver algo acontecendo. Mas não foi minha ideia anunciar o dia do juízo. Eu nunca quis tribulação. Tu sabes exatamente o que eu disse. Está tudo às claras diante de ti. Não aumentes meus problemas. Dá-me algum alívio. Que meus perturbadores sejam perturbados, não eu. Que eles sejam atingidos pela desgraça, não eu. Não deixes de condená-los. Acaba com eles de uma vez. E nós vamos parar a leitura de Jeremias 17 aqui. Vamos orar? Fecha seus olhos aí para a gente orar. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer por essa linda oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nessa manhã de devocional. Obrigada porque ao ler aqui em Jeremias, sabemos que o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor não vê a nossa aparência, mas o Senhor sonda o profundo dos nossos corações. Nessa manhã, Senhor, sonda cada um dos corações que está aqui. Senhor, enche as nossas vidas, enche o nosso coração de paz, de alegria, e coloca em nós, Senhor, um coração ensinável, disposto a aprender com esse devocional, aprender com a tua palavra. Ministra, Senhor, em mais essa manhã nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Né, Conceição? Amém. Vamos então para a nossa leitura? Segredo para ter sucesso na vida. Diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Jeremias 17, versículo 7. O nosso coração é o centro da vida. Jeremias nos ensina que confiar no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. As suas raízes se estendem para o ribeiro, e mesmo no calor e na seca, as suas folhas permanecem verdes. O coração é um lugar de poder e escolhas. E quando está alinhado com Deus, a nossa vida reflete isso. No entanto, quando desconfiamos de Deus e dependemos apenas da nossa própria força, nós nos tornamos como um arbusto solitário no deserto. Deus nos deu a liberdade de escolher e cabe a nós cultivar o que habita no nosso coração. Quando as nossas emoções e pensamentos se harmonizam com a vontade de Deus, o milagre, ele acontece. Mas se o nosso coração estiver dividido, sem a paz que só a confiança em Deus pode trazer, viveremos uma constante batalha interna. Jesus nos convida para alinhar a nossa vida com Ele. Quando escolhemos a compaixão, o altruísmo, a fé e o amor, esses frutos transbordam de nós. Quando o nosso coração está alinhado com Deus, Ele transforma a nossa vida. Jeremias nos alerta que o coração é também o lugar aonde pode surgir enganos. Por isso, é fundamental mantermos o nosso coração bem cuidado e nutrido pelas verdades de Deus. Quando escolhemos confiar no Senhor, somos como árvores que, mesmo no calor das dificuldades, não deixam de dar frutos. Essa confiança nos ajuda a enfrentar qualquer adversidade com força e esperança, sabendo que Deus está no controle e sempre suprirá as nossas necessidades. Amém? Amém. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Vamos ler logo o Salmo primeiro, porque eu quero começar aqui e ir direto, e eu não quero me esquecer, não quero perder a sugestão que
tem aqui no tema, e a Eneida deixou para a gente poder ler juntas. Na minha tradução, Salmo 1, de 1 a 3, eu estou com a Bíblia, a mensagem, ele diz assim: como Deus deve gostar de você, bonita. Você não aparece no bar do pecado. Você não anda à espreita do beco sem saída. Você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as escrituras dia e noite. Você é como uma árvore plantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Ah, bonita! Obrigada, Eneida, que tu me deu esse texto. Não é lindo, gente? Hoje o segredo para você ter um sucesso na vida está bem aqui, ó, no seu coração. Está bem aqui, ó, dentro dele. Aí eu estava aqui escrevendo a palavra, porque esses recursos só vêm depois, né, enquanto a gente está ouvindo. E o segredo de você poder ter uma vida de sucesso está na sua confiança. Em quem você tem depositado a sua confiança, bonita? Em quem e em que? Às vezes a gente até tem em Deus, mas como? A gente tem Deus fazendo junto, não confia 100%, não está ali fazendo o que ele está pedindo, às vezes está lá, mas atrapalhando Deus, mas eu confio, pastor, em Deus, mas o tempo todo está ali tentando fazer com que ele seja ajudado. Ô, bonita, Deus não precisa da nossa ajuda, não. A gente tem que confiar e sentar e esperar o que ele tem para falar e o que ele tem que fazer. E esse texto de Jeremias, que a Eneida leu, ensina para a gente essa coisa linda, que também é falado no Salmo 1. Ô, gente, eu nunca vi uma árvore indo perto de uma cachoeira, eu nunca vi uma árvore andando pela cidade desesperada, eu nunca vi uma árvore dependendo dela mesma. Ela cresce e ela está lá, parada, fixa, com as raízes cada vez mais profundas de onde ela nasceu. E quando tem a tempestade, a bichinha fica lá. Aqui no meu condomínio tem uns coqueiros, que da minha janela do quarto eu fico olhando para eles, eu fico visualizando e me inspirando neles num dia de ventania, que tem ventos bem fortes à época de inverno, de tempos de vento. E o bichinho fica, gente, para lá e para cá. E as folhagens, eu fico pensando assim, parece uns cabelos, sabe? Voando. E ele fica para lá e para cá, mas ele está firme. Se eu tirar uma foto dele agora ali no meu quarto e postar lá no nosso grupo, você vai ver que ele está firme. É assim que Deus está nos dizendo nessa manhã, que você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E mesmo que a tempestade venha, sua folha, mesmo que a seca, a gente está aqui em Brasília em plena seca, porque a gente fica num período sem chuva. Mesmo com a seca, braba de Brasília e do Centro-Oeste, a nossa árvore tem folha verde. Ô, gente, eu cultivo folhinhas, né? Vocês sabem, né? Eu não sou boa nisso, não. Minha amiga Gonça, que me ajuda aqui, minha diarista, ela é da terra, me ajuda, me indica vitaminas para as plantinhas e tudo. Mas ontem, na hora que eu estava organizando as coisas antes de ir para a conferência, eu vi que a minha samambaia estava sem graça, não estava verdinha. Aí eu segurei ela e eu vi que ela estava leve. Aí eu pensei, claro que está leve, não botei água para a bichinha. Gente, pois hoje ela não está bonitinha? Está lá, alegre. Deixa eu te dizer, é o Senhor quem rega a sua raiz. É Ele quem te coloca numa água corrente, perto do ribeiro. O ribeiro é Ele. E você, nessa manhã, está recebendo aí a sua indicação, a sua dica de que o seu segredo de você ter sucesso, seja em qualquer área da sua vida, é confiar no Deus que te põe a água e Ele é o seu ribeiro de águas. Amém? No primeiro parágrafo, a bispa fala sobre o lugar aonde a gente tem o poder da escolha. Inventaram para nós que coração é feito desse jeito.
E a gente ensina assim as crianças. O coração é o lugar onde você decide se você vai escolher estar aqui ou não. Né? A Conceição escolheu estar aqui. Obrigada, Conceição, porque você escolheu, graças a Liz, a vir para cá. Quero beijar a Liz. Oh, gente, o poder da criança, né? Adoro. A criança traz o poder, gente, de ministrar sem fazer força. Eu Fala, fui Conceição. escolhida. Eu fui escolhida, não escolhi, não. Foi empurrada com amor, né, Conceição? É verdade, a gente foi escolhida. Mas todos os dias, nessa escolha que Deus fez por nós, Ele espera uma resposta. E a nossa resposta é: como está o teu coração hoje, bonita? Qual é a escolha que você tem feito para hoje? Para a sua área da família, para a sua área do trabalho, para o seu ministério? Qual é a escolha? Nesse período de conferência, algumas pessoas me procuraram para conversar, para falar sobre várias pautas. Família, ministério, orarmos juntos. E, sabe, eu fiquei olhando o coração de cada uma delas, depois pensando e imaginando assim, o que o coração dessas bonitas tem guardado. E eu quero fazer essa pergunta para você. O que o seu coração tem ocupado? O seu coração está cheio de quê? Das suas incertezas, das suas inseguranças, ou queimando para poder saber quem Deus é. E quando a gente está com o nosso coração alinhado ao que Deus tem, tudo facilita, as coisas começam a ser fluidas. E o bispo diz, se pensamento e emoções, né, a bispa fala isso, estão alinhadas com o que Deus tem, se prepara, o milagre vai vir. É o coração, bonita, onde tem a raiz de todas as coisas. É no coração que você vai crer que você, de fato, é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas que dá o seu fruto na estação própria. E aí, no segundo parágrafo, ontem eu fiquei conversando com o Edinho, conversando e discutindo sobre a palavra desconfiar de Deus. Eu não sei se isso aqui é uma tradução ou se isso daqui foi de propósito que a bispa colocou. Porque desconfiar é diferente de não confiar. Você não confia em alguém. É uma coisa, você não deposita confiança. Agora, desconfiar é você estar num lugar em que você olha o que a pessoa está fazendo e não está ali alinhada. Jim usou uma palavra que eu não vou me lembrar, que eu achei que foi ótima. Ele fala assim, desconfiança é quando você tem uma sensação de que a pessoa não vai fazer bem, então você fica em alerta, a palavra foi essa, você fica em alerta. Deixa eu te dizer uma coisa, eu fui dormindo pensando nisso, que a Dinha achou essa palavra muito forte, você não sabe as bonitas que eu tenho ali naquele grupo. Deixa eu falar, bonita, você e eu acordei pensando nessa resposta. A gente, às vezes, não só não confia, mas a gente também desconfia. Sabe quando? Quando você entrega algo a Deus, e eu fico emocionada de imaginar que muitas vezes eu fiquei nesse lugar, de ao invés de confiar, eu ficava pensando que Deus não iria resolver a minha questão. Ele não iria resolver da minha forma, da minha maneira, ou ele simplesmente me dava a sensação de não estar me ouvindo. E mesmo muitas vezes, vendo Deus atuando, eu desconfiava dele. E eu quero confessar isso publicamente aqui com vocês. Porque talvez você seja também essa pessoa que desconfia do poder de um Deus que te ama. E não é só não confiar nele, né? Fazer com a força do seu braço. É você ver que ele está fazendo, mas você ter a sensação de que aquilo que ele está fazendo não é o suficiente. Você olha para a tua casa, você olha para as tuas finanças, você olha para o teu ministério, você olha para o teu coração, você olha para si mesmo. Às vezes está tudo bem do lado de fora, mas dentro de você tem algo que não está bom. Mas você está vendo Deus ali. E eu quero ministrar sobre o seu coração isso que eu acordei pensando. Edinho tem razão. Essa palavra é extremamente forte. De confiar de Deus. É você ver que ele está fazendo e você ter a sensação de que ele não vai fazer o suficiente. E deixa eu te dar essa palavra que eu acordei queimando em mim. A gente precisa pedir perdão pela soberba que a gente carrega, achando que a gente vai dar conta. Deixa eu te dar uma notícia, a gente não vai dar conta.
A gente não vai conseguir sozinho sem a ajuda do nosso Deus. O segredo da gente ter sucesso, ter paz, ter as coisas na nossa vida, não é sobre estar aqui cedinho, entregando, é sobre você confiar no seu secreto, no seu silencioso, no seu interno. E às vezes você está vendo Deus fazer, mas você desconfia se você vai ser feliz. Deus está te chamando para algo específico nessa estação, e mesmo você vendo todas as sinalizações, você ainda não confia. Isso não é desconfiança, gente. Isso não é entrar num lugar de extrema desconfiança, de você saber que Ele pode todas as coisas, mas você acha, senta e fala, eu acho que isso não é para mim. Eu não confio. Não é só não confiar, Edilene, é também você ter a sensação que Deus não é o suficiente para você. E eu estou aqui publicamente sendo vulnerável e dizendo que muitas vezes eu vi Deus me chamando para coisas, mas eu achava que eu não estava apropriada para aquilo. Isso é desconfiança. Isso não é só não confiar. Isso é desconfiar de um poder, de um Deus que te ama. Isso é muito forte mesmo. Meu marido tem razão. É muito forte a gente desconfiar de um Deus que a gente não sabe quem ele é. E eu quero chamar sua atenção para isso. Essa é um segundo semestre, eu tenho falado isso com frequência, que Deus está nos dando a chance de fazer o que não fizemos no primeiro semestre. E esse é um lugar de você se posicionar o seu coração no lugar de confiar. É fácil? Não. Sabe por que não? Porque nos criaram. A gente tem no Brasil, e a gente está debaixo de uma cultura em que nós todas, como mulheres, precisamos funcionar. Não precisa funcionar, não, bonita. Você não precisa corresponder com tudo perfeito, não. Eu não consigo, não estou conseguindo voltar para a atividade física, é uma coisa que é uma necessidade na minha vida, por saúde, por longevidade, eu não estou conseguindo. Eu tenho pedido ajuda lá nas minhas meninas do discipulado, me ajuda, me socorre, porque eu não estou dando conta. Você não vai dar conta de tudo, você não vai ser perfeito em tudo, e está tudo bem, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, entregando o sangue precioso que ele tem, para te dizer, bonita, na hora em que você entender que você não vai ser boa em tudo, mas você é boa para mim, fica tranquilo, tudo vai fluir. E é nesse lugar que todos os dias pela manhã eu quero lhe convidar a estar, a você entender que o seu coração precisa confiar no nosso Deus. O versículo que abre essa devocional é: bendito é o homem. Eu vou parafrasear. Bendita é você, bonita. Bendita é você, mulher, que confia no Senhor e cuja confiança nele está nele. E no final do capítulo, desse tema, a bispa diz assim: quando nós escolhemos confiar no Senhor, somos como essa árvore que, mesmo no calor das dificuldades, não deixam de dar frutos. Olha aí a tua vida. Está infrutífera? Não está conseguindo identificar os frutos? Então toma uma posição de árvore plantada junto a ribeiro, porque ele nunca parou de jorrar água. Ele nunca parou de te entregar o que você precisa. Mesmo que você esteja numa situação muito delicada, talvez da escassez, talvez do relacionamento com o casamento em momento delicado, desafiante, ele nunca saiu do lugar. E eu quero abençoar a sua vida nessa manhã, te dizendo que o segredo não é só confiar, é também descansar. E quando você não descansa, como eu percebi hoje pela manhã, enquanto eu estava me arrumando aqui para poder falar com vocês, eu pensei, meu Deus, eu desconfio do teu poder, me perdoe. E eu quero te ministrar isso. Descansa o teu coração. Deus não te trouxe a vida para você padecer. Ele não está te mantendo viva para você ter subvida. A vida que ele garante é superabundante. Vida e vida em abundância é o que ele promete. A Bíblia diz que você tem uma qualidade de vida que é vida em abundância. Então, se você está olhando a sua vida em volta de você e não está identificando o fruto, se posicione perto do ribeiro, perto das águas que não param de jorrar.
Olha só a oração de hoje. Pai, ajuda-me a confiar no Senhor de todo o coração, que as minhas orações e pensamentos estejam em harmonia com a sua vontade. Purifica o meu coração de todo medo, toda incredulidade, para que eu possa frutificar em tudo o que eu faço. Em nome de Jesus. Amém. Eu e Edilene ficamos aqui nesse lugar vulnerável. Obrigada, Edilene, porque você colocou aí que você também está recebendo essa palavra de desconfiança do nosso Deus. Talvez você também esteja aí pensando, pastora, se desconfiar é ver Deus fazendo e não me posicionar em confiar, em descansar, eu desconfio de Deus, e isso realmente é uma palavra muito forte. Feche os seus olhos. Vamos orar juntas e vamos entregar a Deus o nosso coração e colocar dentro dele a confiança plena. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vencer a incredulidade. Sabe qual é a impressão espiritual que eu tenho nessa manhã de nós aqui reunidas? É que muitas de nós estamos dividindo o nosso coração com momentos da fé e momentos de incredulidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a árvore, ela não fica tempos dando fruto e tempos adoecida. Para ela poder dar fruto, ela precisa estar em todas as estações com saúde. E eu quero liberar sobre a sua vida, sobre a minha vida, a vida de cada uma de nós, a saúde do céu, a saúde emocional e espiritual, a saúde de olhar para o nosso Deus e saber que Ele faz. E você vai simplesmente sentar e desfrutar. Ele faz. Por meio de você, Ele faz. Senhor, nessa manhã de domingo, do dia 20 de julho, nós te adoramos, te engrandecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido com a nossa vida. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, sobre nós, todas as manhãs renovadas. Tua palavra diz que todas as manhãs as tuas misericórdias se renovam. Todas as manhãs. Não interessa se eu estou gostando, se eu não estou, se eu estou de bem ou estou de mal, se eu estou feliz ou triste. Não interessa, Senhor. O Senhor continua com a tua lei infalível de todas as manhãs. Quando amanhece, a tua misericórdia se renova. Nessa manhã eu quero, junto com as minhas irmãs, confessar publicamente que nós estamos aqui, nos encontrando com a nossa desconfiança. Oh, meu Deus, perdão. Me perdoe os momentos que eu vi a tua mão sobre a minha vida. E não confiei. E não só não confiei, mas fiquei vendo o Senhor fazendo e tive a sensação de que não seria o suficiente. E lá na frente o Senhor me deu todas as provas, evidências de que a maneira como o Senhor faz é a melhor. Ó Deus, que cada uma de nós, a gente sente, simplesmente sente no seu colo, te abrace e te espere. E a gente sinta a tua mão sobre a nossa cabeça, afagando o nosso cabelo e nos dizendo, fica tranquila, filha, papai está indo. E a gente descansar o nosso coração e saber que o Senhor é mais do que o suficiente. Nessa manhã, Senhor, nós já entregamos, confessamos. Eu não sei se foi um erro de tradução, se foi um erro de publicação, de diagramação desse livro, mas essa palavra foi arrebatadora para o meu espírito. Saber que a gente muitas vezes desconfia no nosso coração do que o Senhor faz. Então, nessas pautas que têm ocupado a nossa oração, ocupado o nosso pensamento, nós queremos nessa manhã te entregar. Se entregar. Bonita, olha para mim. Você vai fazer assim com a mão, ó. Junto, conchinha. E você vai dizer junto comigo nessa oração, no seu pensamento, que você está confiando no que ele está fazendo. E você está entregando junto comigo a pauta que está ocupando o seu pensamento. A sensação que eu tenho é que muitos de nós estamos aqui nessa manhã preocupadas com uma pauta específica. Essa pauta específica tem um nome, então entregue ao Senhor o que você está aí se ocupando. Não é sua ocupação.
A ocupação é dele. Confia no Senhor. Bendita é você que confia no Senhor. Entregue ao Senhor essa pauta. Diga a ele qual é o nome disso. Talvez seja o seu casamento, talvez seja o seu lugar de decisão, de permanecer ou não nessa empresa, talvez seja o seu lugar no ministério. Como eu encontrei com mulheres nessa temporada, em que estavam protelando um chamado. Oh, Deus nos perdoe. Nos perdoe por desconfiar que a gente se sente inapropriada por uma coisa que o Senhor sabe que a gente vai dar conta. Meu Deus, me perdoe. Tantas missões que estão vindo na minha mão e eu tenho ainda que parar para pensar. Pensar o quê, meu Deus? Se o Senhor é quem tem toda a primazia, todo o governo da minha vida, pensar em quê? Ter prazo de oração, para quê, meu Deus? Se o Senhor já está dizendo que é o Senhor quem chama, isso é desconfiança, a gente fica se escondendo na religiosidade, que a gente tem que jejuar, que a gente tem que orar, que a gente tem que ter um tempo para ter sinais. Sinais de quê, meu Deus? É o Senhor quem está nos chamando para esse tempo, o tempo está passando, é uma estação desafiante no Brasil, na nossa casa, nas famílias, nas crianças. E a gente tem que esperar o quê? Oh, Deus, perdoa cada uma de nós que desconfiamos. Se a gente vai dar conta, não é sobre nós, é sobre o teu nome. E nessa manhã, Senhor, nós colocamos as nossas coroas nos teus pés e tiramos da nossa cabeça a coroa da soberba, a coroa do empoderamento mentiroso. Tiramos de nós esse lugar que parece que a gente dá conta, não dá conta coisa nenhuma, a gente tem se enganado. Oh, Deus, é em Ti que a gente sabe o tempo de todas as coisas e a gente quer fazer todas essas coisas com a leveza da Tua presença. Nós entregamos essa pauta que tem ocupado o nosso coração e o nosso espírito. E queremos te dizer, nós queremos aprender a confiar em Ti plenamente. E obrigado por essa manhã de reflexão e de compromisso, de renovação de aliança. Te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus Pai, o nosso Deus que é Pai, que nos abraça e ri. Eu acho que às vezes o Senhor ri de mim. Bonita, tá aí desconfiando de papai, por quê? Papai não fez ontem de ontem, não está fazendo hoje, está desconfiando de quê? Ah, Deus, que amor maravilhoso o Senhor tem por mim e por cada uma de nós. Nos sinaliza amores tão tranquilos, tão precisos. Nessa manhã, Senhor, revela a cada uma de nós o amor que o Senhor tem por cada uma. Obrigada. Muito obrigada. Em nome de Jesus que nós oramos, te entregamos, confessamos e recebemos o teu perdão nesse dia. Em nome do teu Filho, que é um nome sobre todo nome. Amém. Amém, bonita. Deus abençoe você, mulheres do YouTube, que o Senhor te abençoe, te guarde e que você se posicione a simplesmente confiar. O lugar da desconfiança não é um lugar para nós. O lugar de confiar plenamente é o lugar onde tem um nome. A gente recebe um apelidinho, bendita. Então, tenha um dia bem especial, sua bendita. Porque você é bendita porque confia no nosso Deus. Deus te abençoe, bonita, do YouTube.